Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 45. Bons estudos! Na última teleaula, você começou a aprender a fresar ranhuras retas. Viu, por exemplo, como fresar ranhuras retas por reprodução do perfil da fresa. Pois hoje, o nosso estudo vai continuar. Na teleaula de hoje, você vai aprender como fresar ranhuras em T, como fresar uma ranhura trapezoidal e como fazer ranhuras de chaveta. E não esqueça, hein? Sempre que você tiver alguma dúvida, dê uma revisada nas teleaulas anteriores, porque só assim você vai conseguir prosseguir. Então vamos em frente, porque a nossa teleaula de hoje está começando. Muito bem, seu Caio. Tô vendo que já tá dominando o assunto, né? Que nada, Silva. Eu tô treinando pra ver se eu aprendi mesmo a puxar coordenadas. Eu tô vendo que nessa história de fresagem tem um monte de coisas que eu ainda não sei. Claro que tem, mas nós vamos dar um jeito nisso. Hoje você vai aprender a fresar ranhuras em T. Aí, pra que serve? A ranhura em T é aquela feita em mesas de planas, fresadoras e furadeiras. As ranhuras em T funcionam como guias para porcas e parafusos usados na fixação de peças e acessórios nas mesas de máquinas. As ranhuras em T são padronizadas pelas normas DIN, NBR e outras. Bom, então vamos logo porque eu tô louco para aprender como é que se faz essa ranhura em T. Então atenção, hein? Primeiro fixamos e alinhamos a peça. Depois de consultar uma tabela normalizada, a gente escolhe a fresa adequada à largura da ranhura, fixamos a fresa e determinamos os parâmetros de corte. Puxamos a coordenada e iniciamos a usinagem da ranhura retangular. Agora colocamos a fresa tipo T, também chamada de Woodruff. É ela que vai fazer o desbaste da ranhura em T. A haste da fresa deve ter diâmetro menor do que a largura da ranhura retangular que foi feita. Iniciamos a ranhura perpendicular à anterior. A refrigeração tem que ser contínua e abundante para evitar o acúmulo de cavacos. A refrigeração também evita o aquecimento excessivo da peça e da ferramenta, impedindo que elas se danifiquem. Trocamos de novo a fresa por outra com dimensões iguais à da ranhura em T, que permita finalizar a ranhura num só passe. Isso é feito centrando a fresa e colocando-a depois na altura definitiva. Finalmente, damos a passada com a ferramenta e terminamos a ranhura. Na hora do acabamento, o ideal é escolher o menor avanço possível. Isso porque a fresa Woodruff é muito sensível e poderá se quebrar se o avanço for superior ao que ela pode suportar. Para fazer uma ranhura em T, como a representada neste desenho, você deve seguir esta sequência de operação. Fixe e alinhe a peça. O canal pode ser aberto com uma fresa cilíndrica de topo de 10 milímetros de diâmetro ou com uma fresa circular de 3 cortes com largura de 10 milímetros. O importante é que o canal fique com, no máximo, 18 milímetros e meio de profundidade. Troque a fresa por uma do tipo T para ranhura. Para isso, use a tabela DIN. Abra o canal em T, posicionando a fresa na altura de 19 milímetros, como indicado no desenho da peça. Vamos dar mais uma olhadinha no desenho. Veja que o rasgo pedido tem 18 milímetros, enquanto que a fresa de trabalho tem apenas 16 milímetros de diâmetro. Como é que a gente faz para conseguir um rasgo de 18 milímetros? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Depois que eu der uma passada com a fresa, o canal aberto vai ficar com 16 milímetros. Mas para que ele fique com 18 milímetros, acho que eu preciso deslocar a mesa da fresadora em 1 milímetro, no sentido transversal ao deslocamento dela. Depois eu dou outra passada para usinar o milímetro deslocado. Então eu tenho agora um canal com 17 milímetros de largura. Então eu preciso deslocar a mesa da fresadora no sentido transversal em mais 2 milímetros, para que a fresa retire 1 milímetro do outro lado do canal. O deslocamento dessa vez
tem que ser no sentido inverso ao do primeiro ajuste. A altura de 8 milímetros é obtida com a fresa escolhida. Depois de pronta a ranhura em T, é só limpar a peça e retirar as rebarbas. É isso. Chegou a hora de você ver como se faz uma ranhura trapezoidal. A ranhura trapezoidal é muito usada na construção de guias para elementos de máquinas. Existem vários tipos de ranhura trapezoidal, mas a mais comum é a ranhura conhecida como rabo de andorinha. Agora fique de olho para ver como se faz uma ranhura trapezoidal. Fixe e alinhe a peça. Fixe a fresa para fazer a ranhura retangular. Puxe a coordenada. Determine os parâmetros de corte. Frese uma ranhura de seção retangular inscrita na seção trapezoidal. Deixe mais ou menos 0,5 de milímetro de sobremetal no fundo e nas laterais do rasgo retangular, que é para fazer o acabamento. Troque a fresa por uma fresa angular, de acordo com o perfil desejado da ranhura. Inicie a fresagem, mas com bastante refrigeração, para que sejam removidos os cavacos da ranhura. Muito bem, Caio. Agora que você já sabe fazer uma ranhura trapezoidal, nós vamos fazer um rabo de andorinha. Pois bem, a primeira coisa a fazer é alinhar a peça e fixar. Depois a gente abre uma ranhura retangular, de modo que ela fique com 7,5 milímetros de profundidade e largura menor que a medida Y. Então a gente vai ter que calcular a medida da ranhura? Dá só uma olhada nesse triângulo que mostra pra gente o ângulo da peça. Como é que a gente faz para descobrir o valor do X? Bom, acho que eu já sei, mas você me ajuda, né, Silva? Claro. Como já conhecemos o valor do ângulo e a medida de um dos catetos já é conhecida, vamos usar a fórmula da tangente. Então, tangente de 60 graus é igual a 8 sobre x. Mas o que a gente precisa descobrir é o x. Fazendo as substituições, x é aproximadamente 4 milímetros e 6 décimos. Muito bom, Caio. Agora a gente já pode calcular a abertura Y. Anota aí. 47 menos 2 vezes 4 milímetros e 6 décimos menos 2 vezes 5 décimos de milímetro, que é o sobremetal deixado nas laterais da ranhura para fazer o acabamento, é igual a 36 milímetros e 8 décimos. Então, o máximo de largura que a ranhura retangular pode ter é aproximadamente 36 milímetros e 8 décimos. Caio, como o valor de Y é igual a 36 milímetros e 8 décimos e o de X é igual a 4 milímetros e 6 décimos, o diâmetro máximo da fresa deve ser 40 milímetros. Agora já dá pra gente fazer a abertura da ranhura retangular. Fixe e alinhe a peça. Fixe a fresa para fazer a ranhura retangular. Puxe a coordenada. Determine os parâmetros de corte. Frese uma ranhura de seção retangular inscrita na seção trapezoidal. Para isso, deixe aproximadamente 5 décimos de milímetro de sobremetal no fundo e nas laterais do rasgo retangular para fazer o acabamento. Troque a fresa por uma fresa angular de acordo com o perfil desejado da ranhura. Inicie a fresagem, mas com bastante refrigeração para que sejam removidos os cavacos da ranhura. Assim, a gente consegue usinar um lado do rabo de andorinha de cada vez. E agora está na hora da gente escolher a fresa angular. Ela pode ser uma fresa angular de topo para mandril ou uma fresa angular com haste cilíndrica. Vamos lá então a essa fresa angular com haste cilíndrica, Silva. Tá bom, então pega a tabela ali com dimensões normalizadas de fresas. Aqui, tá na mão. As medidas da ranhura que a fresa deve abrir são 47 por 8 milímetros e 60 graus. Então, a nossa fresa de trabalho tem que ter essas medidas aqui. Bom, agora estamos prontos para usinar. Então vamos lá. Primeiro fixamos a fresa no mandril porta-pinças. Como a fresa está centralizada no canal retangular, vamos deslocar a mesa no sentido transversal para poder usinar a primeira lateral da ranhura. Depois de utilizar o avanço manual da mesa, iniciamos a usinagem adotando o movimento discordante. Agora, deslocamos a mesa no sentido transversal, contrário ao primeiro deslocamento, e usinamos a segunda lateral. Depois é só fazer uma limpeza caprichada e está pronto o rabo de andorinha. No interior de alguns elementos que movimentam as máquinas está a chaveta. A chaveta é um elemento de máquina normalizado que transmite movimento de rotação a outros elementos, como a polia montada no eixo de um motor.
Sem a chaveta, o eixo gira em falso e não transmite um movimento de rotação para a polia. Por isso, você vai aprender agora a fazer ranhuras de chaveta. A ranhura de chaveta é um rasgo onde se encaixa a chaveta. Para abrir uma ranhura de chaveta, você segue os passos das operações anteriores de fresar ranhuras retas. O X da questão está em escolher a fresa correta para o perfil que se quer obter. Normalmente, para fresar uma ranhura de chaveta, nós usamos a fresa de topo, a fresa Woodruff e a fresa circular de 3 cortes, de acordo com as dimensões que nós queremos obter. E agora, na hora de abrir a ranhura de chaveta, você sabe o que fazer? Não? Então dá uma olhada aqui. Se você precisa fazer um rasgo de chaveta do tipo Woodruff, como neste desenho, você tem que fazer o seguinte. Dê uma olhada na representação da ranhura para conhecer as medidas. Depois, consulte a tabela de fresas normalizadas. Estas dimensões indicam a fresa adequada para abrir o rasgo solicitado no desenho da peça. Bom, agora é hora de fazer o rasgo de chaveta. Então, vamos pôr a mão na massa. Fixe a fresa com um mandril porta-pinças. Depois, determine os parâmetros de corte e tangencie a superfície do eixo com a fresa. Movimente a fresa no sentido transversal. Suba a mesa com cuidado até que a fresa fique no centro do eixo para tangenciar a lateral do eixo com a fresa. Para fresar rasgos de chaveta tipo Woodruff, o avanço da mesa tem que ser manual e lento, para não quebrar a fresa. Agora é só começar a usinar. Não esqueça que a refrigeração tem que ser contínua e abundante. Esse rasgo de chaveta ficou uma beleza mesmo, hein? E para que tudo que você aprendeu nesta teleaula também fique beleza, preste atenção porque vem aí a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fresar ranhuras em T. Aprendeu a fresar uma ranhura trapezoidal e a fazer um rabo de andorinha. E, finalmente, viu como fresar ranhuras de chavetas. Agora que você já sabe como fresar ranhuras em T, trapezoidal e de chaveta, nada melhor do que uma boa revisada no seu livro de estudos. E não se esqueça de fazer os exercícios. Na próxima teleaula tem mais fresagem. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.